Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, nesse novo vídeo então, nós vamos fazer uma comparação de investimentos, né? Entre eles aqui a poupança, um CDB que rende 100% do CDI, vamos tratar também de um CDB que rende 110% do CDI e de renda variável, com possibilidades de ganhos de 1%, 1,2% e 1,5% ao mês, tá? Então vamos comparar então quem rende mais desses investimentos. O nosso canal, então, ele trata sobre organização financeira, né? Investimentos em renda fixa e renda variável, sendo fundos imobiliários, ações, BDRs e ETFs. Ok, pessoal, então eu peço a todos, né, que se inscrevam no nosso canal, curta, comente e compartilhe, né, para que o canal possa crescer o máximo aqui na nossa rede. Pessoal, é importante salientar que esse canal não oferece recomendações de investimento, né? E que o nosso foco aqui realmente é o aprendizado, estudos, né, para se aprofundar aí nas questões relacionadas a investimentos financeiros. Bom, vamos tratar então sobre alguns termos, né, usados aí em finanças, né, em investimentos. O primeiro dele é a taxa Selic, né? Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, né? É a nossa taxa básica de juros no país, né? Hoje a Selic está em 10,75, hoje é dia 5 de novembro de 2024, né? Entre hoje e amanhã, inclusive, é para ter um aumento na taxa Selic, estão estimando um aumento talvez mais 0,25% ou 0,50% ao ano, né? Então, hoje é 10,75% ao ano. Outro termo também é o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI sempre ele anda atrelado à taxa Selic, né, abaixo de 0,1%. Então, se a Selic hoje é 10,75%, o CDI então é 10,65% ao ano, né? Basicamente aí os investimentos em renda fixa, né, são atrelados à taxa CDI. O outro também, né, é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Esse basicamente é o que mede a inflação. Hoje está em torno de 4,5%. Outro termo também é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Geralmente esses fundos de renda fixa nos bancos, aí, nas instituições financeiras, eles estão garantidos pelo FGC. Então, como é que funciona o FGC, né? O FGC te garante, ele é um seguro, né? Que ele te garante R$250 mil por instituição, limitado a 4 instituições por CPF, né? Então, você pode ter 4 contas em 4 bancos diferentes. Se você tem investimentos nesses bancos, né, que estão garantidos pelo FGC, eles te garantem, então, por banco, R$250 mil. Ou seja, até R$1 milhão você tem essa possibilidade, né, de estar segurado pelo FGC. Ok, pessoal, com relação à renda fixa, então, né, os investimentos mais populares aqui. Em primeiro lugar, a velha e antiga poupança, né? Temos um CDB com 100% do CDI e um CDB de 110% do CDI. E também renda variável, né, que daí são investimentos geralmente, né, em bolsa de valores, né, onde nós vamos fazer análise aqui de rentabilidades com investimento em renda variável de 1% ao mês, de 1,2% ao mês e de 1,5% ao mês, né? Onde é que consegue esse tipo de taxa? Nos investimentos em renda variável, por exemplo, compra e venda de ações, de ETFs, de BDRs, de fundos imobiliários, criptomoedas, né, em cima de renda variável. Bom, o primeiro investimento aqui, então, né, é a famosa poupança, né? Então, hoje, a poupança ela está com rendimento de 7,19% ao ano. Isso nos dá 0,58% ao mês. Isso é isento de imposto de renda. Então, já vamos deixar bem claro aqui que a poupança é o último investimento que você deveria procurar. Então, na verdade, hoje não se deve investir na poupança pelo pouco que ela paga. Temos investimentos na renda fixa também, que rendem mais que a poupança e têm o mesmo seguro que a poupança. Então, poupança hoje praticamente é inviável, né? Então, só investe em poupança hoje, na verdade, quem não conhece nada de investimento, né? Então, é importante
entender que existe investimentos tão seguros quanto a poupança e que rendem mais do que ela. Ok, então dando continuidade nos investimentos em renda fixa, vamos tratar agora os investimentos que estão atrelados à taxa Selic, né? Como já falei antes, a taxa Selic hoje é 10,75%. E o CDI, ele é sempre 0,1% a menos que a poupança, ou seja, o CDI hoje é 10,65%. Lembrando que agora, né, nessa semana, deve ter um aumento aí na taxa Selic. Então, esse investimento deve aumentar um pouquinho mais os rendimentos também, tá? Beleza. Única coisa que esse rendimento, né, que atrela ao CDI, ele existe a cobrança de imposto de renda. Existe uma tabela regressiva para essa cobrança, né? Então, basicamente, essa tabela está apresentada aqui, né? Ela tem aqui o prazo de aplicação. Se você deixar o dinheiro até 6 meses aplicado, você vai pagar sobre o lucro que tiver nessa aplicação, sobre os rendimentos, 22,5%. E é uma tabela escalonada aqui. Se você deixar acima de 2 anos, você vai pagar 15%, então, né, de imposto de renda sobre os rendimentos que você tiver. Então, 15% é o nosso foco aqui, então, de pagamento de imposto, né, porque a gente pensa sempre em investimento em longo prazo, né? Então, mais de 2 anos, né, a gente vai pensar investimentos para 5, 10, 15, 20, 35 anos, como fosse uma aposentadoria, né? Então, vamos sempre utilizar, né, a alíquota aqui de imposto de renda de 15% para fazer os nossos cálculos. Ok, então, o primeiro investimento, vamos tratar então sobre a renda fixa, né, que rende 100% do CDI, seria um CDB, né, que rende 100% do CDI. Lembrando então que o CDI é 10,65% ao ano, né? Isso aí convertendo para uma taxa mensal dá 0,85% ao mês. Daqui nós temos que tirar o quê? O imposto de renda, certo? Sempre 15%, como já foi falado aqui antes, né? Então, essa renda fixa com 100% do CDI vai me dar, então, líquido, né? 9,05% ao ano, que dá 0,72% ao mês, né? Já descontando o imposto de renda. Onde é que eu tenho esse tipo de investimento? Praticamente todos os bancos têm, né? Eu trouxe aqui o Nubank, as caixinhas do Nubank são 100% do CDI. No Banco Inter, o porquinho do Banco Inter também é 100% do CDI. O Banco do Brasil também tem investimentos, né? Fundo de investimentos lá com 100% do CDI, certo? Então, tem que ficar atento, né, ao seu gerente do banco, né? Para buscar, então, esses investimentos que pagam, né, no mínimo 100% do CDI. E agora, por último, então, em termos de renda fixa, né? Vamos falar de um investimento aqui que rende 110% do CDI. Então, da mesma forma, né? 110% do CDI hoje daria 11,71%. Isso aí dá 0,93% ao mês, né? Descontando o imposto de renda, né? Ele vai se tornar, então, líquido 9,95% ao ano e 0,79% ao mês. Você vê que no investimento 100% do CDI dava 0,72, né? Aqui dá 0,79. Então, esse 0,07, vocês vão ver que lá na frente faz uma diferença grande, né, no longo prazo, tá? Agora, onde é que eu tenho esse tipo de investimento? Poucos bancos têm, tá? Mas um banco que tem é o Banco Sofisa Direto, tá? Que ele tem essa possibilidade de um investimento, né, resgate diário, tá? Com essa taxa de 110% do CDI. Então, é bem interessante aí de usar esse banco para ter essa renda fixa, né? Mais gordinho, vamos dizer assim, né? Ok, pessoal, então agora o ponto máximo do nosso vídeo, né? Que é a apresentação dessa planilha. Quem quiser essa planilha aqui, peça lá nos comentários, tá? Que eu mando para vocês gratuitamente, tá? Essa planilha aqui, então, eu fiz ela utilizando aqui esses tipos de investimentos que nós comentamos aqui, né? Onde basicamente nós teremos que preencher alguns campos só aqui, por exemplo, né? Primeiro campo, digita a taxa Selic anual. Aqui está 10,75, né? Nesse exemplo.
né? Talvez amanhã já tenha aí, já esteja 11 ou 11,25, conforme está sendo comentado aí, né? Então, a taxa Selic eu tenho que digitar. Ela já vai calcular automaticamente aqui o CDI, vai converter para uma taxa mensal, ela já vai aplicar uma alíquota de imposto de renda de 15%, né? Depois você vai digitar a taxa da poupança também, né? Então, aqui 0,58, que é a taxa da poupança atual, né? Depois você vai digitar o valor que você está investindo, botei aqui um exemplo de R$ 1.000 aqui, né? E depois você vai digitar aporte mensal. Se você vai fazer algum aporte mensal, né? Se você só quer testar para ver o rendimento que dá uma aplicação e outra, pode deixar zerado aqui o aporte mensal, né? Só para ver quanto rende você colocando nesses investimentos, né? R$ 1.000 aí. E aqui embaixo nós já temos todos os cálculos já automáticos aqui, né? Onde nós temos aqui para o lado esquerdo a renda fixa, né? E para o lado direito a renda variável. Por exemplo, aqui, né? Nessa situação onde eu tenho aqui R$ 1.000 aplicado, né? Aporte mensal nenhum. Vou colocar R$ 1.000, não vou mais depositar mais nada. E vou deixar aplicado na poupança por 1, 5, 10, 15, até 35 anos, né? Então, se eu colocar, então, esse R$ 1.000 na poupança, nessa taxa de 0,58 aqui, eu vou ter R$ 11.347 em 35 anos. Se eu colocar naquele CDB lá com CDI, com 100% do CDI, eu vou ter R$ 20.341, ou seja, a poupança pagaria só 11.000, aqui eu vou estar pagando 20.000, quase o dobro, né? E se eu colocar então naquele CDI lá do Banco Sofisa, que é 110% do CDI, eu vou ter 27.400 contra 20.300, né, com renda fixa lá com 100% do CDI. Então, deu R$ 7.000 a mais só essa questão do 100% para o 110. Isso na renda fixa, ok? Agora, eu buscando então a renda variável, né, é onde que realmente a gente consegue alavancar, né, os nossos rendimentos, né? Eu botei uma renda variável aqui de 1%, 1,2% e 1,5%. Olha só, 1%, isso aqui já livre de imposto de renda, né? Já isento de imposto de renda, 1% eu chego a R$ 65.000, comparado lá, por exemplo, com a poupança que dá R$ 11.000 só, comparado aqui com 110% Selic dá 27 mil, então ele dá mais que o dobro, né? Só 1% ao mês, né? Se eu colocar, então, 1,2% ao mês, conseguir essa taxa 1,2% ao mês, isso vai para quase R$ 150.000 em 35 anos. R$ 1.000 aplicado apenas. E se eu conseguir, então, 1,5% ao mês, vai me dar, então, 519, quase R$ 520.000 em 35 anos. A gente vê que a renda variável aqui, nessas taxas de 1, 1,2 ou 1,5, né? Ela consegue alavancar bastante aí o teu patrimônio, né? Então, por isso que o nosso foco de estudos daqui para frente, né, nos nossos vídeos, vai ser na questão da renda variável, para nós conseguir pelo menos esse 1% ao mês aqui, diversificando os investimentos lá em ações, né, aqui no Brasil, em ETFs, em fundos imobiliários, né, em BDRs, ETFs, criptomoedas, tá, enfim, para conseguir pelo menos 1%. A gente vai ver que tem situações que dá para conseguir 1,2, 1,5, até mais disso ao mês, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer e entender a questão da renda variável, né? Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, então, aqui a planilha, né, funcionando aqui certinho, né? O que ela traz além daquilo que eu já mostrei para vocês anteriormente. Bom, então, como eu falei para vocês, né? Os pontos que eu consigo digitar na planilha são esses pontos em laranja aqui, né? Só esses pontos que eu consigo digitar. Eu posso digitar, então, aqui a taxa básica, o investimento. Vamos botar aqui R$ 100. Pronto. Consigo mexer aqui. Posso botar aportes mensais aqui de R$ 10, se eu quiser, né? Mudar a taxa aqui, por exemplo, da poupança. Mudar a taxa Selic. Mas, enfim, vamos deixar o R$ 1.000 aqui, que é o padrão que nós falamos antes lá, e não vou fazer aporte nenhum então, certo? Então, como eu já falei lá, né? Ele já calcula automaticamente aqui, pode ver, ó. Vou alterar aqui para 100. Pode ver que todos os dados aqui embaixo vão alterar automaticamente, tá vendo? Ó? Todos eles alteraram, né? Vou manter o 1.000 novamente. Pronto. Aqui você já tem certinho o que rende, né?
em 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 até 35 anos, tá? Na poupança, na renda fixa 100% do CDI, na 110% do CDI, na renda variável de 1%, né? Renda variável de 1,2%, na renda variável de 1,5%, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui que tem também aqui, ó, os gráficos, né, que mostra o que acontece com cada tipo de investimento. Olha só, em 10 anos investidos, né? Esse investimento aqui no caso, que foi R$1.000, não investi mais nada de aporte, nós temos isso aqui, ó. Em 10 anos, né? A poupança, ela me dá R$2.000, o CDI 100%, né? Dá 2.300, o CDI 110% no caso dá 2.500, a renda variável com 1% dá 3.300, a renda variável com 1,2 dá 4.100 e a renda variável com 1,5 dá 5.900. Então já dá para ver a diferença que tem aqui, né? Dessa renda variável aqui com 1,5%, quase 6.000 comparado a 2.000 com a poupança, né? Então é bastante diferença, né? Esse é o gráfico de 10 anos, tem o gráfico aqui de 20 anos também, certo? O gráfico de 20 anos aqui, ó, onde nós temos também aqui, ó, a poupança daria R$4.000, certo? Aqueles R$1.000 virou R$4.000 em 20 anos, né? E vem subindo aqui, renda variável de 1% já está em R$10.000, renda variável aqui de 1,2% dá R$17.000 e R$35.000 aqui a renda variável de 1,5%. E por último aqui, com 35 anos, né, aqueles R$1.000 lá, eles virariam, né, R$11.000 na poupança, né, R$27.000 aqui no renda fixa 110%, R$150.000 aqui com 1,2% na renda variável e 519.000, né, com 1,5%. Tá? Então, vocês podem fazer essas simulações, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu consiga colocar, então, além desses R$1.000 aqui, quero botar aportes mensais de R$200 por mês. Você consegue ver exatamente aqui o que acontece. Então, aqui, né? Na poupança, em 10 anos, eu teria 36.000. Na renda variável aqui de 1%, 49.000. Isso aqui em 10 anos, né? Vamos aqui em 20 anos. Em 20 anos, na renda variável, na poupança eu teria 107.000, né? Na renda variável, no CDI 110% teria 149.000, então quase R$50.000 a mais, né? Na renda variável de 1% tinha 200.000, 210.000 praticamente. E na renda variável de 1,5%, 497.000. E em 35 anos, olha só, em 35 anos, né? Com esse investimento aqui de R$1.000 iniciais e R$200 de aporte mensal durante 35 anos, nós teríamos aqui na poupança 368.000, certo? Na renda fixa, com 110% do CDI, 695.000, certo? Nós já teríamos 1 milhão já se nós tivéssemos aplicado, né, com uma renda variável com 1% do CDI, 1.300.000, né? Com 1,2% já teria 2.600.000 e com 1,5%, 7.400.000. Isso em 35 anos, né? Então vocês conseguem fazer essa simulação aqui e verificar certinho aqui, né, o que acontece aqui com os seus investimentos, tá? Então, essa planilha você só consegue mexer nessas informações aqui. Eu vou arrumar uma outra planilha, se eu ver que o pessoal tiver interesse, né? Eu vou colocar, além desses investimentos aqui que eu botei na renda fixa aqui, eu vou colocar também aqui o investimento no Tesouro Selic. Bom, o Tesouro Selic é o próprio CDI, né? Já é esse mesmo investimento aqui, né? Mas eu quero pôr também o Tesouro IPCA, né? E o IPCA+, né? Aonde também o pessoal está investindo bastante, tá? Mas vocês vão ver que esses investimentos aqui, principalmente esse aqui, o 110% do CDI, ele fica muito próximo desses outros investimentos lá, né? Sem contar que o Tesouro IPCA+, tu tem que deixar o teu dinheiro lá bastante tempo, né? Bastante tempo investido, né? E não pode tirar, ele fica preso, né? Ok, pessoal? Então, seria isso. Então, quem tiver interesse, né, nessa planilha aí, manda uma mensagem lá nos comentários que eu vou estar enviando para vocês essa planilha. Pode mandar por e-mail também, mas tem que ter um comentário lá solicitando essa planilha para que eu possa enviar, tá? Ela vai ajudar bastante vocês aqui a entenderem, né, essas questões dos juros aí,
tanto na renda fixa como na renda variável. Muito obrigado a todos e espero vocês no próximo vídeo.